Neste ano de 2025, comemora-se os primeiros 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que promoveu profundas alterações em todo o nosso sistema legislativo brasileiro, reforçando ali a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade de uma maneira geral. Então, por exemplo, o Código Civil foi alterado para retirar a incapacidade civil das pessoas com deficiência, para permitir que as pessoas com deficiência contraiam matrimônio expressando diretamente a sua vontade. O Código de Trânsito foi alterado para impor a necessidade de sinalização das vagas reservadas para pessoa com deficiência. Legislação criminal também foi alterada para aumentar e potencializar a pena dos atos de discriminação contra pessoas com deficiência. A própria legislação previdenciária e trabalhista foram alteradas para reforçar o direito de acesso ao mercado de trabalho dessas pessoas com deficiência. Então foi uma política global que foi compilada e trazida, introduzida no nosso ordenamento jurídico por meio dessa Lei Brasileira de Inclusão, e ela deve ser bastante festejada, e essa avaliação, esse balanço que se faz nesses últimos 10 anos é que ela foi bastante positiva, embora exista bastante campo para se avançar ainda. A gente sabe que as pessoas com deficiência encontram diversas barreiras, sejam elas arquitetônicas, estruturais, ou às vezes, ou muitas vezes, atitudinais, né, na própria sociedade, que impede ou pelo menos dificulta o acesso aos grupos sociais, impedem assim essa inclusão efetiva na sociedade. Mas essa lei brasileira de inclusão, ela é fruto de muita luta e é preciso que continue se avançando. Nesse ponto, é importante falarmos que estamos debatendo sobre um grupo muito numeroso de pessoas. De acordo com o último censo do IBGE, recentemente divulgado, mais de 8% da população brasileira ela é de pessoas com deficiência, mais de 16,8 milhões de pessoas, aí já incluídas pessoas neurodivergentes, que pela própria lei elas também são pessoas com deficiência. E mais especificamente aqui no nosso estado do Piauí, esse número proporcional ele é um pouco mais elevado. Um pouco mais de 9% da população tem algum tipo de deficiência. O estado do Piauí é o segundo estado no Nordeste com maior número proporcional de pessoas com deficiência. Então é importante que se continue avançando e se implemente as medidas coercitivas previstas nessa Lei Brasileira de Inclusão. E por último, gostaria de deixar aqui um registro de crítica ao nosso estado do Piauí, aos nossos legisladores, que recentemente aprovaram uma legislação estadual, a Lei 8.711 de 2025, já foi inclusive chancelada pelo Executivo, que ela não menciona na conceituação das pessoas com deficiência a deficiência intelectual. Isso é bastante grave, porque temos um número bastante elevado de pessoas com deficiência intelectual que podem, no estado do Piauí, ter reduzido seu acesso a políticas sociais em virtude desse problema de conceituação. É importante que se diga que essa legislação ela está em absoluta contradição com a legislação federal e com as normas internacionais, inclusive no âmbito da ONU, sobre as pessoas com deficiência. E é importante que essa legislação seja o mais brevemente possível revogada ou pelo menos retificada para fins de inclusão das pessoas com deficiência intelectual. Então é importante que se fique vigilante, que se continue avançando para fins de que a gente consiga efetivamente incluir as pessoas com deficiência na sociedade.